Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo aqui sobre projeção astral, saída do corpo, né? Saída extrafísica ou projeção da consciência. Tem vários nomes, né? Que a gente acaba falando de um mesmo assunto, que é a saída, né? Do corpo astral, projeção do corpo astral para fora do corpo através do sono, né? Que é mais comum. E fazia um tempinho já que eu não tinha outra experiência contínua, né, com lucidez e consciência da saída do corpo devido à gestação, porque eu acho que mudou, né, meu sistema energético agora temporariamente por estar acoplando uma consciência, né. É muita energia, então assim, eu tô num processo ainda de adaptação, né, mesmo que de uma forma temporária. E acho que a última projeção que eu tive lúcida, saída contínua mesmo do corpo, né, a clássica de você sair do corpo, ver o corpo deitado, experienciar logo a primeira dimensão, a segunda, fazem uns meses já. E assim, essa noite eu tive uma experiência da saída de projeção contínua. Até eu estou com dor de garganta, peguei Covid recentemente e eu já recuperei, já saí do isolamento, porém continuo com dor de garganta. E eu fui fazer ontem uma harmonização em mim mesma. Deitada, eu vim trabalhar o chakra laríngeo, os chakras laterais, chakra frontal e exteriorizei um pouco de energia. Eu fiz esse trabalho não para o fim de me projetar, né, de uma forma lúcida, mas simplesmente para ajustar a minha frequência mesmo, né, para ajudar o meu físico a dar uma recuperada. E aí eu tive a saída do corpo essa noite, fazia um tempinho já que eu não tinha, né? E eu me peguei lúcida já, desacoplando do corpo físico dentro do meu quarto. E foi bem assim interessante, porque assim, a minha lucidez ela tava média, né? Eu sei que eu me peguei já saindo do corpo, eu senti a oscilação do corpo astral, né? Dentro ainda da faixa, né, do cordão de prata, né? Que é a primeira faixa que a gente sai ali dentro ainda da bolha, né, energética que envolve esse campo eletromagnético que nós temos, né? Que é um pouco mais densificado. E a gente tem um pouco mais de dificuldade nessa parte da saída por causa do tracionamento que o corpo físico e essa, né, atividade eletromagnética exerce sobre o corpo astral. Então eu tive um pouquinho assim de dificuldade de manter a lucidez na hora que eu estava saindo, né? Porque eu ainda estava em dúvida se eu estava ou não em projeção astral, mas eu tive certeza quando eu comecei a oscilar, né? Porque a gente sente, pelo menos eu sinto algumas vibrações, né? Que eu tô vendo que eu realmente estou projetada e eu não tô acordada, né? Fora a flutuação, né? E aí, na hora que eu consegui me desprender do corpo, eu saí dentro do meu quarto e estava muito escuro, né? Assim, o ambiente astral, na dimensão que eu estava, que era muito próximo aqui do físico, estava bem escurecida. E logo quando eu saí um pouco assim do raio, né, de onde eu estava, próximo ao corpo, que eu fui sair para o corredor da minha casa, eu encontrei um espírito que ele estava me aguardando do lado de fora do quarto. Era um rapaz, eu não consegui ver o rosto dele, estava escuro, né? E teoricamente ele estava escondendo o rosto também, ele não se mostrou para mim. E eu tava assim, isso já é recorrente, já não é a primeira vez que acontece isso, né? Deus sair do corpo, sair do quarto e já dar de cara com o espírito fora do quarto, um corredor, me esperando para alguma coisa ou para um assédio, né? E na hora que eu saí, eu já percebi aquela presença ali, mas não de uma forma intimidadora. E eu olhei para as minhas mãos, eu não consegui ver a luz emanando das minhas mãos como de outras experiências que eu tive. Eu já tive experiências que eu olhava minha mão astral e eu via a luz branca saindo e outras que não, né? E aí eu olhei, eu me preocupei com isso. Eu falei, nossa, eu não tô vendo as luzes saindo da minha mão. E aí eu comecei a mentalizar luz, como se eu estivesse dando comandos para frente, empurrando energeticamente que pudesse estar na minha frente, como uma forma de defesa, porque como eu não estava vendo a luz,
Então eu falei, bom, não vou me apegar no sentido de ver, então eu vou dar comandos porque eu sei que isso vai acontecer, né? Então eu cheguei a pensar nisso na hora. E eu comecei a pensar na palavra iluminação, purificação, e comecei a pensar que tinha de fato uma energia expandindo do meu peito e das mãos para frente. E conforme eu fiz isso, eu fui no quarto do meu filho, intuitivamente, na hora, é engraçado que a lucidez, ela oscila, parecia que eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia que eu sabia, né? Não sei se vocês entenderam. Aí eu fui no quarto do meu filho, eu fiz essa jogada de comandos de luz, de frequência, de pensamentos, de iluminação, purificação, limpeza, tipo palavras assim, e não percebi nenhum espírito lá no quarto dele, apenas essa pessoa que estava no corredor. E essa pessoa, ela não me abordou. É como se ela estivesse me observando. E assim, eu não, de fato, não senti qual era a energia ou a intenção desse espírito, né? Mas ele não me abordou. E aí, a hora que eu retornei ao corredor, ele ainda estava lá. E aí eu pensei, falei, poxa, eu não quero ter nenhum atrito, né? Porque assim, fiquei tanto tempo sem sair lúcida contínua, né? Do corpo, eu queria aproveitar um pouco mais a experiência, porque às vezes a gente passa por situações que geram repercussões no corpo astral, da parte emocional, e a gente retorna para o corpo, né? Porque o metabolismo, as emoções, elas acabam mexendo nas energias, você altera a lucidez, aí mexe o metabolismo do corpo e aí você acaba voltando para o corpo. E eu não queria passar por isso. Então eu comecei a fazer uma prece e comecei a mentalizar uma luz branca em mim e de repente eu sutilizei, eu comecei a voar, a volitar, e aí eu me vi acima do espírito, dentro aqui de casa, e de repente eu já saí dessa dimensão, e aí eu tenho outras rememorações que aí eu já alterei um pouco a minha lucidez, né? Tive contato com outros espíritos em outros lugares, mentalmente me comuniquei com o mentor, né? E aí foram outros assuntos, outras situações ligadas ao meu pai, que já faleceu. Então, assim, eu só queria deixar esse relato, né, para falar que, assim, às vezes a gente mesmo praticando a exteriorização, mexendo as energias, né, durante o período gestacional, a gente tem uma certa dificuldade de realmente, né, de ter a projeção contínua, que ela não é tão fácil assim. Às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco romantizada da projeção astral, né? De fato, é muito difícil manter uma periodicidade nesse tipo de modalidade de projeção, né? Porque normalmente a maior parte das projeções nossas, elas são semiconscientes ou a gente traz as rememorações conscientes, né? Pós-projeção. Então, eu queria deixar para vocês, né? Às vezes tem alguém aqui que está me assistindo que pode estar gestante, alguma mulher, né? Que está nesse processo de gestação e possa estar tendo dificuldades, e tá tudo certo, né? Eu acho que é um desafio, não pare de mexer as energias e uma hora você vai conseguir ter uma projeção, né? Ter uma rememoração, seja de forma contínua ou não, mas é um desafio, sim. O nosso sistema, ele fica bem diferente, energético, e acaba afetando, sim, né, na saída do corpo lúcido, né, e na dinâmica da lucidez, da rememoração, tá bom? Então fica aí para vocês esse relatinho, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, manda uma pergunta, um comentário, coloca aí a sua dúvida, crítica, elogio, tá bom? Beijo para vocês.